Aleluia. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Irmão, boa noite. Antes de sentar, quero pedir a você que dê uma salva de palmas para o nosso Brasil, viu? Nosso Brasil. Louvado seja Deus. Pode sentar. Obrigado. Então, de repente você estava batendo palma e pensou assim, mas nossa, não está tão bom para bater palma. Podia estar pior. O Brasil não deixa de ser nossa pátria mãe, nosso país, né? E nós precisamos cuidar. Talvez o Brasil seja, nesse tempo que nós estamos vivendo, como uma mamãezinha que ficou velhinha, né? E está com dificuldade de andar. O que o filho tem que fazer? Cuidar, né? Cuidar. Talvez o Brasil esteja como a mãe que foi atropelada por um cavalo. Sabe, minha mãe uma vez foi atropelada por um cavalo. Ela estava caminhando, ela contou a história assim, e a minha mãe andava ligeirinho, é um negócio, andava ligeirinho, né? Ela tinha uns 60 e poucos anos, quando foi atropelada pelo cavalo. Diz ela que ela passou a estrada de chão, ela passou bem na beiradinha da estrada e tinha, aí eu não sei quem que era quem, o cavalo estava fora e a égua estava lá de dentro da cerca, ou vice-versa. Ela disse, estava ali os dois, né? Aquela coisa, aquele relincho sedutor. Estavam namorando ali, só pá daqui, pá de lá, e de repente, a mãe passou e foi andando, daqui a pouco ela escutou o galope, mas ela nem olhou para trás. O que estava dentro do cercado pulou a cerca e começou a correr atrás do que estava fora. E nessa corrida, a minha mãe, que nem olhou para trás, foi atropelada. Quase morreu, não é verdade? Minha mãe andava ligeiro, mas o cavalo muito mais rápido. E eu lembro, né, ela na cama, com aquela perna roxa, não quebrou, por graça de Deus, mas era um roxo assim, que no dia mais difícil da quaresma não é tão roxo. Roxo. Talvez o Brasil esteja assim, como a mãe que foi atropelada por um cavalo, né? E que precisa de cuidado dos filhos. Eu e a Mara e os meus irmãos cuidamos dela. A mãe morava comigo, né? Sempre morou comigo. Eu não falei isso por causa de partidos políticos, por nada disso. Eu tenho orgulho de ser brasileiro, mesmo que seja uma mãe doente no fundo da cama. Tá certo? Pode ser o filho da mãe que estiver no governo. Para mim, não vai tirar o meu orgulho de ser brasileiro. Essa é a minha opinião. Quero te convidar a abrir a palavra em 1 Reis, capítulo 17. Eu vou pregar a palavra que Deus deu na intercessão. Palavra que Deus deu na intercessão para os nossos 4 grupos de avivamento que temos. A palavra é a mesma, né? Está no 1 Reis, capítulo 17. 1 Reis 17. Quando você vai abrindo a palavra, nosso tema é preciso dar tudo para ter o tudo de Deus. Vamos repetir para gravar? É preciso dar tudo. Blá, 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 blá. Se você em casa atropelou-se, volta comigo porque o povo se atropelou. Repete. É preciso dar tudo para ter o tudo de Deus. Agora, olha para quem está no seu lado, diga para ele, é preciso dar tudo para ter o tudo de Deus. Nossa, o Jamir hoje começou a pregar igual algumas igrejas aí. Pode ver que vai falar da prosperidade. Não é nessa linha, né? Não é nessa linha. A propósito, quem está vindo pela primeira vez no avivamento, levanta a mão. Olha só, como é que falamos para os irmãos?
A casa é sua, fique à vontade, volte sempre, né? Então, se vocês não me conhecem, eu sou Jamir, sou fundador da comunidade, e é uma alegria poder recebê-los em nossa casa. Essa palavra, a partir do versículo 17, vai falar do profeta Elias. Elias, ele profetiza, só para a gente poder contextualizar, que iria faltar chuva. Não vai chover deixa eu pegar aqui. Não haverá nesses anos orvalho de chuva, senão quando eu disser. Se eu não me engano, 3 anos e meio, não tenho bem certeza agora. Mas Elias profetiza por Acabe, que é o rei. E aí, depois de ele profetizar isso, o Senhor diz: vaza daqui. E Elias vaza. E ele vai para o lugar onde Deus mandou, e lá ele toma da água do riachinho, da corrente, e é alimentado pelos corvos de manhã e de tarde, fim de tarde. Depois aquela água seca, porque não está chovendo. 3 anos e meio, acho que foi isso. Está chovendo. Então, o que ele faz? Deus diz para ele: agora você vai para outro lugar. Nós vamos ler a palavra a partir do versículo 7. Passando algum tempo, secou a torrente, porque não chovia mais na terra. Então o Senhor disse-lhe: vai para Serepta de Sidom e fixa-te ali. Olhe, esse nosso Deus é fantástico. Olha o que Deus diz: eu ordenei a uma viúva desse lugar que te sustente. Deus pega Elias e diz: vai lá e diz para o rei, por causa da incorruptibilidade, né? Da corrupção, perdão, por causa, enfim, da contaminação que eles estão vivendo, porque estão negando o meu nome, porque ele está sendo um rei, enfim, não vai chover. Elias foi lá e disse já ia morrer. Deus diz: vaza agora. Agora Deus diz para ele: olha, vai lá que uma viúva, meu irmão, uma viúva, naquele tempo que tinha uma viúva, ela praticamente não tinha nada. Deus disse: vai para Serepta de Sidom e fixa-te ali. Eu ordenei a uma viúva desse lugar que te sustente. Eu não sei até aqui quem é mais maluco, Deus que mandou ou Elias que obedeceu? Quem é esse Elias? Esse cara é fantástico. Versículo 10. Elias pôs-se a caminho para Serepta. Chegando à porta da cidade, viu uma viúva que ajuntava lenha. Chamou-a e disse-lhe: por favor, vai buscar-me um pouco de água numa vasilha para que eu beba. E ela foi buscar a água. Gritou Elias: traz-me também um pedaço de pão. Será que Elias é folgado? Será que ele errou a viúva? Já pensei nisso. Vai ver que Elias errou a viúva. Era uma viúva com posses. Deus deve ter, ordenei uma, mas Deus não disse como é que a viúva era. Deus não deu característica da viúva. E Elias, sabendo o que Deus disse para ele, eu quero que você grave isso. Elias sabia o que Deus disse para ele. Elias sabia que havia uma ordem de Deus sobre a sua vida e a vida da tal viúva. Grave isso. Elias sabia o que Deus disse para ele. Você sabe o que Deus diz para você, irmão? O que Deus diz para você? Para mim, Deus disse que eu preciso ser reflexo do amor apaixonado dele. Para você, Deus diz o quê? Se olharmos lá no nosso batismo que nos torna filhos de Deus, irmãos de Jesus Cristo, herdeiros do céu e de toda a herança que Jesus Cristo herdou, menos a divindade. Se olharmos para o batismo, Deus no nosso batismo diz: seja santo para um dia sentar-te na mesa e comer os manjares do céu. É isso.
porque o lugar no céu é meu e ninguém tira, a não ser que eu não queira mais. O que Deus diz para você, o que talvez Deus já disse para você hoje, ou em outro avivamento, ou talvez na missa, quando você estava ali participando, atento da liturgia, ou quando você reza todos os dias a palavra, quando você reza todos os dias o seu terço, o que Deus diz para você. É preciso ter essa consciência. Para cada dia, se você pedir, Deus vai te dar uma palavra. Diga comigo, para cada dia, Deus tem uma palavra para mim. Eu não posso deixar passar isso. Se eu não rezo, se eu não me comunico com Deus, e a comunicação é a oração, e não é só a reza, né? Não é só a reza do Santo Terço, que tem que ser rezado. Tem que ser rezado. Não é só a reza dos salmos ou da palavra de Deus que tem que ser feita, mas é a reza na vivência com o outro. É a reza no que nós chamamos na comunidade de vida fraterna, é a reza no relacionamento profissional, no relacionamento conjugal, no relacionamento pais e filhos, familiar. É a reza no meu relacionamento com a igreja. E hoje, dia 7 de setembro, a reza no meu relacionamento com aquilo que é de César. Dê a César o que é, e dê a Deus o que é de Deus. Então, olha só. Elias sabia o que Deus tinha dito para ele. Então, Elias não está sendo folgado, ele está só dizendo. Porque ele sabia. A mulher não sabe ainda. Interessante que Deus disse para a viúva, e a viúva era essa mesmo. Deus disse para a viúva, né? Ou melhor, Deus não disse para a viúva que ela vai ter que sustentar o Elias. Deus não disse para a viúva, ele falou, ó, eu ordenei. Mas Deus, como ele é Deus do tempo, né? Ele disse para o Elias, eu ordenei, e não mentiu. Porque Deus é Deus do tempo. Quando é que essa ordem vai chegar na viúva? Quando é que essa ordem vai chegar na viúva? Preste atenção, porque a palavra fala isso. A palavra fala isso. Vamos lá. Estou aonde? Me ajudem? Versículo 10. 11. Isso. Indo buscar-lhe a água, gritou Elias, traz-me também um pedaço de pão. Pela vida de Deus, disse a mulher, não tenho pão cozido. Só tenho um punhado de farinha na panela e um pouco de óleo na ânfora. Estava justamente apanhando 2 pedaços de lenha para preparar esse resto para mim e meu filho, a fim de comermos e depois morrermos. Morrermos porque não vai ter mais o que comer, por isso. E Elias disse, não temas, volta e faz como disseste. Mas prepara-me antes com isso um pãozinho e traze-o para mim. Ah, se nós acreditássemos em Deus, como Elias está fazendo agora. A mulher não tem mais comida, Elias. Ela só tem para uma refeição medíocre. E tu está pedindo para ela, antes, com esse pouquinho de farinha, com esse pouquinho de óleo, você prepara para mim um pão. É o que ele está dizendo. Olha só, presta atenção. Não temas, volta e faz como disseste, junta lenha e tal, mas prepara-me antes com isso um pãozinho e traze-o para mim. Depois prepararás o resto para ti e teu filho. Mas que resto? Que resto que vai ter? Ah, ela vai lá, divide, Jamila, ela divide lá, ela faz 3 pãozinhos bem pequenininhos, pronto, cada um come um. Mas não foi isso que aconteceu. Esse pensamento é racional demais. Por isso que tanta gente tem se afastado de Deus, porque tudo tem que ser explicadinho nos seus mínimos detalhes. Não é assim. Tudo pode ser explicado,
teologia explica, amém, aleluia, mas não pode tirar a mística, não pode tirar a ação de Deus. Quando é que a mulher sabe que Deus ordenou ela para sustentar Elias? Agora, Deus disse lá, eu ordenei, mas ele não tinha ordenado. Deus mentiu? Não, porque Deus é onipresente. Sabe, Deus está preparando pessoas para te ajudar. Dá uma pontadinha para o teu irmão e diz assim, Deus prepara pessoas para te ajudar. E na hora certa, elas vão descobrir. E diga para o irmão, e vão te ajudar. Porque Deus determina. Agora fala para ele, você precisa crer. E não ser folgado. Elias não está sendo folgado. Olhem bem, irmão, isso é muito profundo. A mulher, aí ele vai profetizar, né? Depois prepararás o resto para ti e teu filho, porque eis o que diz o Senhor. Agora a mulher vai ficar sabendo. Deus de Israel, a farinha que está na panela não se acabará, e a ânfora de azeite não se esvaziará, até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. A mulher foi e fez o que Elias disse. Olhe bem, Elias profetiza, mulher, vai, não tenhas medo. Fala comigo, não tenhas medo, Jamir. Vou continuar com, não, fala o meu nome, eu quero que você diga para mim. Fala para mim, não tenhas medo, Jamir. Não me convenceu. Estou com medo ainda. Quero ver, vai. Estou com medo ainda. Olha só. Diga de novo, quero ver. Saiu Jami, Jair, Jail, o que é isso? Você não sabe meu nome? De novo. Por quê? Porque Deus vai colocar alguém para te ajudar. Diga para mim. Amém. Eu creio. Eu creio. Você crê? Sim. O que você disse para mim, eu digo para você. Não tenha medo. Deus vai colocar alguém para te ajudar. A mulher vai, eu fico pensando, imaginando, contemplando essa cena. Ela vai lá, né? Porque nós somos assim, todo mundo tem que ver para crer o negócio, tem não? E Deus, Ele tem paciência com a gente. Ela acreditou, foi lá, vai fazer. Ela viu que Elias era um homem de Deus. Ela percebeu que Elias era um profeta. Essa é uma característica que nós não podemos perder. E por isso comecei rezando com amizade com Deus. Elias, ele é amigo de Deus. E porque ele é amigo de Deus... Por que ele é amigo de Deus? Porque ele é fiel a Deus, ele acreditou em Deus, ele se deixou mover pela palavra de Deus. Então Elias gera uma amizade com Deus e é reconhecido como um homem de Deus, como uma mulher de Deus. Mas se você não cultivar, não buscar ser amigo do Senhor, você não vai ser reconhecido como um amigo de Deus. E aí, você pode até pregar a palavra muito bem, pode vir aqui igual o Léo e tantos outros, e animar muito bem, pode tocar, pode acolher, e por aí afora, mas não vai ser reconhecido como homem, como mulher de Deus. Diga comigo, quem não é amigo de Jesus, não pode ser homem ou mulher de Deus. Não pode. E qualquer um pode dizer, eu sou de Deus, cara. Eu sou de Deus. Mas aí, tem que analisar a sua vida. Quer ser de Deus. E é triste quando a pessoa reza, e depois ela descobre que a vida dela, as atitudes dela, não são de Deus. Consegue compreender? Sim ou não? Sim ou não? Sim. É que eu perguntei uma vez para vocês, uma vez para o pessoal de casa, mas o pessoal de casa não respondeu. Olhe bem, a mulher vai até lá e ela pega o que tem lá no pote, faz o pãozinho, leva para o Elias. A mulher foi e fez o que Elias disse. Durante muito tempo, ela e seu filho, além de Elias, tiveram o que comer. A farinha não se acabou na panela, nem se esgotou o óleo da ânfora, como o Senhor o tinha dito pela boca de Elias. Pensa,
mulher foi, tirou o negocinho lá, fez o pãozinho para Elias, aí ela foi dar aquela olhadinha para ver, né? Sobrou ali dentro para fazer o pãozinho para ela e para o filho, e quando ela olhou que tirou, o negócio estava cheio. Ou você acha que Deus deu só um pouquinho para cada dia? Não. Isso foi com o maná, porque além de Deus dar, Ele também prova. A história do maná é assim, você podia todo dia recolher o suficiente para o seu dia. Só na sexta-feira que você recolheria dose dupla, porque não podia recolher no sábado. E tinha uns zolhudos que recolhiam a mais. Aí o que acontecia com o maná? Bichava. Mas Deus, Ele quer nos dar fartura. Porque a palavra de Deus nos ensina, São Paulo, Deus que dá a semente para o semeador. Abre a tua mão assim. Você tem fé? Isso. Eu vou te dar uma semente de Deus. Você quer? Pega então. Pega. Faz de conta que está pegando aí. Isso. Dá um passo na fé. Semente de Deus. Põe no bolso. Não é semente de pé de feijão gigante. Tá bom? Chama semente da bênção. Deus que dá a semente. Deus te deu a semente. É só você olhar para a sua vida. Talvez está bagunçada a tua vida, não está dando certo. Então para aí. Vê se não está faltando água na semente. Vê se a terra está boa, se a profundidade da semente que você plantou é boa. Perceba. Porque Deus que deu a semente, Ele também vai dar uma rica sementeira. Olha que bonito. Uma rica sementeira, ou seja, vai dar frutos 100 por 1. Para quê? Para que você, tendo o suficiente, ainda sobre bastante, acho que a palavra não está bastante, mas né, para que você tenha, ainda sobra o suficiente para toda boa obra. Ou seja, Deus que dá a semente, abençoa a sua semente, para que a sua semente então possa dar muitos frutos, para que você viva bem e ainda tenha para partilhar com o seu irmão. Há um sentido nisso. E pode ser você uma viuvinha, pobrezinha, com um filho que você não tem nem como dar roupa para essa criança, para esse pré-adolescente, sei lá que idade tinha o filho. Você pode estar vivendo talvez uma situação financeira terrível, meu irmão, terrível. Pode estar vivendo, sei lá, situações de enfermidade, onde você diz, meu Deus, não, a minha sementeira não está dando certo. Não está dando certo porque está faltando coragem. Como a oferta da viúva em Lucas capítulo 21. Jesus olhou e viu ela colocando no cofre tudo que ela tinha. Quem tem medo de partilhar, não recebe uma rica sementeira. Diga comigo, quem tem medo de partilhar, porque tem medo de ficar sem, não recebe uma rica sementeira. Não tem bênção. Eu não estou pregando prosperidade, eu estou só me atendo à palavra de Deus, porque foi o que Deus trouxe da intercessão. É preciso dar tudo. O que é o tudo? O que é o tudo? Eu vou no avivamento quando eu quero, vou na missa quando eu... Não, isso não é dar tudo. Mas eu estou sem tempo, se está sem tempo porque está desorganizado. Organiza o negócio. Ah, mas eu não posso vir à noite por causa do meu trabalho. Vá de dia, procure em um outro lugar onde tem um outro momento. A casa aqui está aberta, a capela está aberta. Vem adorar Jesus, vem rezar. Não está dando. Sabe, nos acomodamos, não podemos nos acomodar, porque senão nós não vamos ver o milagre de Deus. Você quer ver o milagre de Deus, irmão? Na sua vida, na sua família, no seu trabalho, na igreja, nessa política. Então, o que você tem que fazer? Rezar, acreditar, dar tudo de si, tudo de si. Mas eu estou cansado hoje. Vem cá, deixa o teu cansaço aqui. Descanse no céu. Ou pode ser que você não descanse nunca. Sabe?
Descanse no céu. Essa semana o nosso irmão, para encerrar, pode subir, por favor. Nosso irmão veio fazer pãozinho para vocês comer um cachorro quente aqui com pão fabricado na Transfiguração. Uma salva de palmas para Jesus, isso é fantástico, né? Olha só. E aí, antes do pão estar pronto, já estava dizendo, nossa, como é rápido. Deus colocou uma pessoa para nos ajudar. Olha como encaixa, né? E o povo já aprendeu, não vai ficar tão bom na primeira vez, mas com mais uma outra orientação, sabe? Deus coloca as pessoas, talvez, não, mas foi só um pãozinho que eu fui lá fazer, ele só fez não foi só um pãozinho, foi uma oportunidade. O pãozinho, que vou usar como exemplo, Deus deu uma oportunidade para um irmão que eu não lembro o nome, uma oportunidade dele poder mostrar para Deus uma parte daquilo que ele recebeu, para ele dar dentro daquele tempo o tudo dele. Deus te dá a oportunidade. Quando você colabora com a comunidade, é uma oportunidade. Quando você encontra uma pessoa que precisa de ajuda aí na rua, é uma oportunidade. Deus está te dando uma oportunidade.